Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao evento Do Zero à Joia Pronta. Meu nome é Andrelina Mendes da Cristal Joias, eu sou ourives e design de joias, atualmente professora de joalheria. Há mais de 9 anos que eu faço joias e vivo de joalheria. Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como faturar de 5 a 10 mil reais por mês com joias artesanais em prata, mesmo começando do zero. E eu sei que isso pode parecer que é impossível, pois acredita-se, ou para mim também disseram que era impossível, disseram que joalheria é muito caro, disseram para mim que não era possível, que eu não tinha dom, disseram para mim que é difícil. Hoje eu vou falar sobre isso e vou mostrar para vocês que é possível começar do zero e faturar, chegar a esse faturamento de 5 a 10 mil reais por mês e ir além disso, tá? Antes de iniciar, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui, ativa o sino das notificações para ficar recebendo todos os vídeos que eu postei aqui, e o YouTube também vai mandar para vocês aqueles vídeos mais antigos. Tem muita coisa legal aqui nesse conteúdo, e então ativando o sino das notificações você vai ficar recebendo esses vídeos. Escreve para mim, por favor, aqui nos comentários qual é a cidade e o estado de onde você está me assistindo. Pode deixar seu nome também, que nas próximas aulas eu posso estar mencionando aqui a sua dúvida, a sua pergunta. Pode deixar aqui nos comentários também aquilo que você deseja. E eu acredito que se você está aqui comigo esta noite, é porque você tem interesse ou sonha em fazer joalheria, tem curiosidade no mínimo. Para los hermanos que están me acompañando desde los países de Latinoamérica, sean todos bienvenidos. Gracias por estar comigo esta noite. Eu vou dar início, mas como eu falei para vocês, durante as lives de aquecimento, existem limitanças na nossa cabeça e é possível que você que está aqui nem acredite nisso, nem acredito que é possível começar, porque você pensa, mas eu não tenho dinheiro. E aí você olha para cima e diz, nossa, mas joalheria é uma coisa cara. E você olha para uma loja como essa e você diz, vai ser muito difícil, ou eu vou levar anos para chegar nisso. Não é verdade, gente. Tudo começa com uma decisão, e eu vou contar para vocês logo mais sobre isso. Mas antes de começar, eu quero mostrar para vocês o resultado que eu tenho hoje e que alguns dos alunos que entraram para as minhas turmas anteriores já estão tendo. Então, eu vou pedir para a minha equipe colocar aqui para mim esse resultado para que vocês possam ver por si mesmos como é possível chegar a esse faturamento, como é possível você dar início começando pequeno e ir transformando a sua vida através da joalheria. Se eu tivesse essa oportunidade aí há uns 20 anos atrás, eu não tinha virado construtor, não, eu tinha virado um joalheiro, porque eu gosto desse tipo de coisa. Nunca é tarde, né? Bom dia, meus amigos, bom dia para todos, bom dia, Adrielina. Consegui fazer aqui o meu primeiro par de aliança, gente. Diana, eu tô fazendo o seu anel aqui, ó, ele tá ficando desse jeito aqui, tá? Esse aqui é um desenho que eu fiz, que eu vou acompanhar esse desenho, né? Aí o seu anel vai ficar assim, tá? Ficar com 4 milímetros de largura e 25 milímetros de comprimento, tá? De comprimento. Aí eu preciso da sua confirmação, que eu fiz aqui, o orçamento já. Ele fica em R$400. Aí o frete é por sua conta. Se você confirmar, aí então a gente vai estar fazendo, tá? Eu só preciso que você me envie a metade, né? Para mim poder estar dando continuidade aqui, comprar o resto dos materiais, né? Tá ok? Aí a gente pode estar combinando aí. Olá, pessoal. Voltando aqui, apresentando aqui mais um trabalho, né?
e dizer para vocês, né? Estou fazendo o curso faz 5 meses, né? Acho que nem dá 5 meses direito. Mas é isso aí. O que eu consegui fazer, pessoal, esse anel. Muito bonito, hein? Bastante grande mesmo. Aí, tudo isso aqui adquirido a experiência aí com o curso, né? Da Andrelina Mendes, da Cristal Joias, vivendo de joalheria, né? Logo vocês vão estar fazendo estas maravilhas aqui, ou melhor do que isso aqui, né? O que vocês acham do nosso trabalho aí, meus colegas de curso? É isso aí, ó, estamos fazendo nossas pecinhas devagar. Isso aqui já é encomenda, viu, gente? Esse anel aqui, eu recebi uma encomenda, ele vai para o Mato Grosso do Sul. Esse anel. Esse anel vai para o Mato Grosso do Sul. E essa pedra também, ela vai para lá também, para a mesma dona desse anel. Então, gente, vocês viram como é possível chegar a um resultado como esses? E agora eu vou falar um pouquinho antes de ensinar para vocês como é que vocês devem começar, o que vocês devem fazer primeiro, como é possível começar do zero. Antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre a minha origem, sobre a minha história. Vou falar o mais resumido possível aqui para vocês, porque o processo até eu tomar essa decisão para transformar a minha vida na joalheria, eu passei por diversos processos. E é claro, a gente tem uma história de vida e eu vou mostrar para vocês aqui através da minha história que não é o lugar que você nasce que te define, não é o que as pessoas pensam de você que te define. Gostaria que você ouvisse e assistisse com atenção. E antes de falar sobre isso, no final dessa live, no final desse evento, eu vou falar para vocês, no final da aula, né? Vou deixar para vocês, porque muitas pessoas pedem uma lista de ferramentas para você que já está querendo saber sobre a lista, né? Porque muitas pessoas aqui já sabem o que quer, outras pessoas estão conhecendo. Então, eu vou deixar no final dessa aula uma lista de ferramentas indispensável para você iniciar na joalheria, tá? Algumas dessas ferramentas. E vou começar, então, me apresentando para vocês como uma mulher nordestina. Eu sou do Piauí, nasci no interior do Piauí, no ano de 1979. Eu sou filha de pais adotivos, de família muito humilde, tanto os meus pais biológicos quanto os meus pais adotivos. Eu vivi no Piauí até os meus 12 anos de idade. E nesse período, eu vivi num lugar difícil, como é até hoje. A gente vivia da roça e eu trabalhava com os meus pais na roça, mas desde pequena, desde muito pequena, eu sonhava com sair da minha terra. Sabe aquele programa? Eu acho que é do Raul Gil, De Volta para a Minha Terra. Para mim foi o contrário. Sair da minha terra para buscar uma vida melhor. Então eu sonhei com isso desde pequena. E aos 12 anos, o meu pai biológico revelou, foi lá e disse que era o meu pai e me fez um convite que ajudou a realizar a minha saída de lá. Meu pai me convidou para morar com ele no Tocantins. Só que o meu pai biológico também é piauiense, ele só tinha mudado para o Tocantins e também é humilde e também trabalhava na roça. Trabalha até hoje. Ele tem mais de 70 anos e ele faz roça até hoje. Ele gosta. É o que ele sabe fazer. Ele ama fazer, trabalhar na roça. Passando a morar com ele, saí de uma realidade e passei para uma outra realidade igual, né? Só mudei de lugar, mas a realidade era a mesma. A gente morava também num lugar isolado. No lugar onde eu nasci, no Piauí, não tinha energia elétrica. Lá também, no Tocantins, para onde eu fui, também não tinha. Tá? Então, a realidade se tornou a mesma. Só que aí, nesse período de 12 anos, até os meus... Fui estudando ali na escola, porque tinha por perto, escola pública. E quando eu completei meus 18 anos, eu decidi
de ir morar na cidade, porque eu realmente não queria viver a minha vida na roça, eu queria algo melhor para mim. Se é que se pode falar melhor, né? Melhor é aquilo que se ama fazer, trabalhar na roça é necessário, foi o sustento das gerações, de todas as gerações passadas até a atualidade de hoje, só que hoje tem outros tipos de maquinários que ajudam, só que os meus pais eram, e são ainda até hoje, lavradores de mão pesada, tudo na mão mesmo. Então, eu não queria aquela profissão para mim. Eu queria algo melhor, queria estudar, queria me formar. Então, eu passei, aos 18 anos, decidi que eu iria para a cidade, numa cidade próxima, onde morava a minha mãe biológica. Tá, minha mãe biológica tinha me dado para aquele outro pessoal lá no Piauí, e eu tinha curiosidade de morar com ela também para conviver com os meus irmãos e ganhar o carinho que ela não tinha me dado na infância. Eu tinha essa necessidade. Eu acho que todas as crianças adotivas têm um tipo de transtorno por ter sido um tipo de abandono, ou no caso da minha mãe, ela não podia me criar, porque ela era muito nova, ela não tinha nem noção de nada. Então, a melhor coisa que ela achou para mim, e ela me explicou sobre isso, tá tudo bem, achou uma família dentro da própria família, né, que são primos, terceiro dela, e me deu. Tá tudo certo com isso. Então, eu pedi para ela, mãe, deixa eu morar com você por um tempo. E eu fui acolhida, né, depois de adulta, já com 18 anos, e comecei a minha saga atrás de trabalho, sendo que eu era uma menina matuta, vindo da roça, não tinha formação nenhuma, ainda não tinha um curso, eu só sabia trabalhar na roça e mal fazia uma comida. Eu sempre escapava da comida para ir capinar, roçar, fazer qualquer coisa, mas cozinha nunca foi a minha área. Os trabalhos domésticos foi a minha maior frustração de trabalho. Então, eu falei para o meu pai que eu iria para morar com a minha mãe e que a partir dali eu me garantia por comprar roupa, calçado e os cadernos, material de escola para mim fazer o segundo grau. E então, fui procurar emprego. 18 anos foi assim, eu faço aniversário no mês de outubro, então acredito que em janeiro do ano seguinte, com 18 anos, eu falei, agora eu tenho 18 anos, eu sou de maior, eu vou procurar trabalho. E comecei a procurar, e a única oportunidade que eu conseguia nessa cidade, onde mora minha mãe, era de empregada doméstica ou de babá. Imagina, eu já não gosto de trabalhos domésticos, mas eu tinha que fazer. E eu fiz o que era preciso fazer. Passei por muitas frustrações, trabalhando em várias casas. E uma dessas, eu trabalhava assim, 2 meses, 3 meses, às vezes a pessoa atrasava no meu salário, às vezes o trabalho era, tipo, tem horário para chegar, mas não tem horário para sair. Né? Você tem que sair depois de terminar tudo, de fazer, e aí às vezes você está quase terminando, vem alguém, suja uma vasilha, faz uma coisa, você tem sempre que fazer a mais, só que receber a mais, nada. E ainda recebia atrasado. E aí eu largava o emprego e ia procurar outro que dava no mesmo. Então, minhas frustrações foram diversas, gente, diversas frustrações com relação ao trabalho. Chegado a um momento que terminei de fazer o segundo grau, na noite da minha formatura, eu deixei as malas prontas. Meu pai veio do interior para minha formatura. Falei, pai, amanhã cedo eu estou indo embora. Sabe como que eu ia? Eu não lembro a quantidade de dinheiro que eu tinha, mas era tão pouco que talvez não dava nem para chegar na próxima cidade. Eu iria ficar provavelmente no meio da estrada, se o motorista assim quisesse. Mas eu falei, eu vou embora, eu não sei para onde, eu só sei que eu vou com esse dinheiro, vou falar para o motorista, me deixa onde der. Então, o dinheiro, a quantidade de dinheiro que eu tinha, é que ia determinar aonde eu ia ficar. Se eu ia ficar numa cidade, se eu ia ficar no meio da estrada, eu não sei. Mas essa era a decisão que eu tinha tomado, porque eu precisava mudar a minha vida. Eu queria conseguir estudar, me formar e ter uma vida melhor. Essa foi sempre a minha busca desde que eu saí do Piauí. Então, nisso, meu pai ficou muito preocupado e me mandou para a casa do meu irmão no Marabá. Eu cheguei lá, fui procurar emprego, adivinha, empregada doméstica, babá. Fiquei 2 meses lá e fui embora para uma cidade grande, né, uma capital, onde eu não sabia andar, não sabia nada.
fui parar na casa de uma família e lá foi a maior frustração de trabalho antes de eu começar outro processo, antes da joalheria, antes do artesanato. Lá nessa casa eu trabalhei 5 meses. Eu era praticamente, eu não sabia andar na cidade, eu não tinha expertise em nada, não sabia ligar, não tinha um telefone. Lá tinha um telefone, mas eu acho que ela deixava o telefone bloqueado para que não recebesse chamada. Então, 5 meses sem receber, trabalhando nessa casa, apenas comia e dormia. E eu ainda fazia um cursinho ali de pré-vestibular, mas sempre chegava o dia de pagar, eu ganhava 150 por mês, pagava R$ 80 desse pré-vestibular, e quando chegava uma semana, 2 semanas depois, a diretora disse: amanhã você não entra porque você não pagou a mensalidade. E aí eu falava com a patroa e ela dizia, ela pegava ali os R$ 80 sem nenhum centavo para me merendar, para me lanchar, e eu pagava. E assim eu fiquei durante esses 5 meses, recebendo só os R$ 80 do curso. Sendo que 2 meses eu tinha ganhado, uma menina desistiu e transferiu para mim o que ela já tinha pagado. Então, essa foi a frustração maior. E meu maior desejo era ter uma profissão minha, um trabalho meu, e que eu pudesse ser independente e nunca mais na minha vida tivesse que procurar um emprego. Depois desses 5 meses, graças a Deus, acho que ela esqueceu de bloquear o telefone antes de sair, e uma das minhas amigas me ligou, depois de ter ligado várias vezes, não sabia o que estava passando, me ligou, eu atendi e pedi, pelo amor de Deus, aos prantos, que viesse me tirar de lá, que eu estava sendo escrava. Então, elas me resgataram e eu acabei indo parar em Goiás Velho, onde eu comecei a trabalhar com artesanato. Eu já fazia algumas coisas ali, quando eu estava morando com a minha mãe, eu aprendi a fazer algumas coisas, mas eu não sabia vender, não saía para vender. Eu só fazia, talvez a minha avó comprou algumas coisas, as tias, os parentes que sabiam. E eu sempre tive muito dom, muita habilidade para o artesanato. Então eu comecei a trabalhar com artesanato e conheci um artesão, a gente começou a viajar e eu aprendi mais e mais sobre artesanato. Nisso também, nesse período, passei por diversas frustrações com relacionamentos que não deu certo. Mas eu fiquei com a profissão de artesã. Com o artesanato era possível eu me manter, né? Pelo menos eu não passava fome, eu não ficava escrava e dava ali mal que mal para pagar um aluguel. E chegada a uma situação, só para resumir um pouco mais, porque foi diversas coisas que foram acontecendo nesse período, até a joalheria, até chegar a essa parte aqui que eu vou falar para vocês agora. Então, nessa frustração toda, chegou o momento em que eu estava ali na parte mais difícil, que é quando você já tem filhos. Quando você é sozinha, fica mais fácil, né? Para você se movimentar, qualquer coisinha dá para você. Mas chegou o momento que eu estava sozinha, depois de frustrações com outros relacionamentos. Estava com uma filha pequena de 4 anos e tinha terminado um relacionamento e eu estava grávida e sozinha. Já nesse ponto, eu estava trabalhando com artesanato, como eu falei, tinha uma renda de no máximo R$ 400 por mês e eu pagava R$ 300 de aluguel. Então, R$ 100 era o que sobrava quando vendia os 400. Às vezes era só os 300 mesmo, que Deus fazia milagre toda vez que eu precisava pagar o aluguel. Um dia antes, sempre acontecia alguma coisa, alguém vinha e comprava a quantidade que faltava para pagar o aluguel. Eu passava praticamente o mês inteiro trabalhando para pagar o próximo aluguel. Era desse jeito, dessa situação. E aí, grávida, com uma menina pequena, já estava difícil, eu vivia de doações. Minha filha estudava aqui numa escola onde é um centro de caridade, já morando aqui em Alto Paraíso de Goiás, e lá ela e eu nos alimentávamos, porque as grávidas, as crianças e os idosos não pagavam, então a gente sobrevivia lá. E com essa renda, era bem difícil eu sustentar mais uma criança.
E como foi que eu aprendi a fazer joias artesanais em prata? O problema maior para mim é que com uma renda dessas, eu não podia pagar um curso, eu não tinha como me deslocar, eu não tinha como fazer nada. Como que isso aconteceu? E agora é que vem o ponto-chave. Como começar do zero na joalheria e faturar de 5 a 10 mil reais por mês? Como é que isso acontece? Coloca o seu comentário. O que você já achou dessa história aqui até agora? Quantas dificuldades você também já passou ou está passando nesse momento? O que é preciso para você fazer? Qual é a atitude que você deve tomar a partir do momento que você está ali no pior? Sabe, pior do que já está, não deve ficar. Então você tem que tomar uma atitude, porque a hora é agora. A força está aí dentro de você, a força estava em mim e eu procurei essa força para sair do zero e faturar de 5 a 10 mil reais por mês com joias artesanais em prata. Nesse momento, num desses relacionamentos que eu tive, eu aprendi um pouco de joalheria e eu não tive dificuldade. Eu tenho, a criatividade em mim é bem grande, mas também é questão de prática, tá? Tanto é que vocês viram que os meus alunos, eles já conseguiram ali com as indicações e eles... Não é difícil, sabe? Difícil é sem a técnica certa. Então, eu havia aprendido e fiquei com aquilo por anos, procurando um jeito de fazer joias artesanais em prata, porque eu sabia que essa era a profissão que eu gosto de fazer e que iria mudar a minha vida, porque o trabalho é o mesmo. Eu fazia muito artesanato e a renda era baixa, porque eu trabalhava com algo de baixo valor. Era como trabalhar um mês inteiro e ganhar um salário mínimo, só que eu ganhava menos ainda, né? Ganhava R$ 400 por mês. Então era impossível. Como que isso aconteceu? Eu tive essa vontade, tive a decisão, o momento era aquele, mas com essa renda, você vai dizer para mim, é impossível. Como que você conseguiu? Então, eu pensei comigo e foi aí que eu comecei a criar as técnicas que hoje eu ensino para os meus alunos. São técnicas exclusivas que eu coloco para que a pessoa possa atingir esse resultado que eu tenho hoje bem mais rápido do que eu, sem ter que passar por todas essas frustrações que eu passei. Então eu pensei, se eu tenho artesanato, eu vivo de artesanato, eu ganho R$ 400 por mês. Pensei, e se eu trabalhar a mais para montar o meu ateliê de joalheria? Se eu trabalhar a mais e vender a mais, e aí eu vou separando o dinheiro para ir comprando as ferramentas devagar. E então eu fiz a técnica do espelho. Eu fui até o espelho e eu falei, chega, eu mereço uma vida melhor, meus filhos merecem uma vida melhor, eu vou fazer joalheria. Porque até então, eu queria fazer joalheria, eu dizia, eu quero fazer joalheria, eu quero. Só que isso não basta, tá? Eu vou fazer. E aí, não importa quanto tempo vai passar, não importa o que vai acontecer. Quando você coloca muito claro no universo o que você quer, Deus cuida do restante. Então eu comecei a trabalhar em prol disso. Fiz muito artesanato durante todo o período de gravidez e coloquei uma meta. Depois que eu ganhar neném, eu vou começar a fazer joias artesanais em prata. Essa foi a minha promessa para mim mesma. E olha que a gente não pode mentir, não dá para mentir para si mesmo. Não tem como você prometer para si mesmo e negar. Porque senão você vai ficar lembrando, poxa, eu não consegui. Você vai ter um ar de fracasso, não tem como você mentir. Então, eu comecei a produzir artesanato a mais e comecei a comprar as ferramentas de joalheria. O que você vai fazer hoje? Qual é a palavra que você vai dizer em frente ao espelho quando terminar essa aula aqui? Se você está aqui é porque você sonha em fazer joias artesanais em prata. É porque você está insatisfeito no seu trabalho. Se você está aqui é porque você talvez ganhe um salário mínimo e não dá para nada. Se você está aqui é porque você quer mudar de profissão. Se você está aqui é porque você é uma mulher que quer fazer joalheria, porque joalheria também serve como terapia. Não sei qual que é o seu motivo, eu tive o meu.
o que você precisa fazer é se inspirar nessa história e fazer algo parecido. Então, se você tem um trabalho, um emprego de salário mínimo, não ganha quase nada, o que você vai fazer? Vai fazer um trabalho extra. Eu tenho uma aluna que ela disse, Andrelina, eu estou trabalhando até nos fins de semana para mim poder comprar as minhas ferramentas. E toda semana ela compra ferramentas. Não dá nada assim, não tem um mês que ela entrou na joalheria, para o curso de joalheria, ela já está ali com bastante ferramentas já para iniciar. Então, é isso que você deve fazer. Ah, aqui tem um problema, vamos resolver esse problema. O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Para mim era um problema, o dinheiro não era um problema. Ah, tempo também. Poxa, tenho uma criança pequena, muitas mulheres desistem da joalheria, desistem da faculdade porque engravidou. Nunca foi um empecilho para mim, os meus filhos. Para mim foi a força. Tá? Para mim foi a força, foi o motivo que me levou a tomar essas decisões e a transformar as nossas vidas através da joalheria. Então, comecei a trabalhar a mais e falei, depois que eu ganhar esse menino, 30 dias depois do meu resguardo, eu vou fazer joalheria. E eu comecei a fazer joalheria na mesa da cozinha. Era uma mesa de madeira, com todo cuidado, porque não era minha. E logo depois eu fiz uma bancadinha ali no serrote, facão e prego. Fiz uma bancadinha, reciclei uma gaveta de armário, sei lá, na rua. E colocava em cima das minhas pernas, assim, sentada, para que pudesse cair o pó e os pedaços de prata dentro. Comecei dessa maneira. Então, ter essa atitude foi o que me levou. Só que é o seguinte, se eu tivesse um método, se eu tivesse uma explicação de alguém para me orientar, eu teria começado muito antes. E como disse um dos meus alunos, se eu tivesse tido essa oportunidade, eu teria feito joalheria e não teria me tornado um pedreiro. Ele falou isso para mim. Foi uma graça ver ele me agradecendo e dizendo, você realizou meu sonho. Eu sonho desde menino. Com 89? 58 anos de idade, 68 anos de idade, desculpa, as datas não... 68 anos de idade, ele realizou o sonho de se tornar joalheiro, sendo que ele gostava disso desde criança. Então, essa foi a virada para mim começar E como que eu cheguei a esse ponto, né, de ter uma loja? Trabalhando com artesanato e tendo iniciado na joalheria, 5 meses depois, eu expus a minha primeira coleção com 30 peças. Eu decidi expor só depois que eu tivesse essas 30 peças. Meu aluno, ele vendeu logo na segunda semana que ele fez o primeiro par de aliança, ele já vendeu e já foi indo. Podia ter começado assim, só que eu tinha determinado que eu iria fazer uma exposição e fiz uma divulgação para poder chamar mais atenção e atrair os clientes, os primeiros clientes. Então, comecei a expor as joias ali no meio da banca, com os outros artesanatos que eu ainda fazia. E depois de algum tempo, eu comecei a observar que eu precisava de um outro espaço para faturar mais, né, para poder oferecer e apresentar minhas joias de forma mais elegante, que trouxesse um conforto tanto para mim e meus filhos e também os clientes. E aí, para mim, o ponto de virada foi abrir a loja. E antes disso, foi importante também essa divulgação. O que você vai fazer para mudar isso? E agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão sair. Vocês já viram como começar do zero? Vocês já viram que é possível até eu sair do zero, na situação que eu estava, dei o início. A partir do momento que eu coloquei a minha primeira coleção, uma peça que eu vendia, eu superava 5, 10, 15 peças que eu vendia no artesanato. Por quê? O trabalho é grande também. É o mesmo trabalho praticamente, as técnicas mudam, as ferramentas também mudam. Mas o trabalho é o mesmo, sabe? Tanto quanto o artesanato. Só que vender um brinco no artesanato, um brinco artesanal, eu vendia por R$20, 25 no máximo. Sendo que um par de brinco de joias
Eu vendia, naquela época, começando ali, vendendo barato, pelas peças mais simples, que foi assim que eu comecei, R$ 120. O brinco barato era R$ 120 na prata, sendo que um brinco de artesanato custava R$ 20. R$ 100 a mais. Isso realmente foi um ponto de virada. E eu comecei a observar que com joalheria era a transformação que eu precisava mesmo e foquei nisso. Então, como eu já falei, chegou o momento em que eu tinha joias de mais alto valor do que R$ 300, só que eu não vendia peças caras na feira e na praça. Porque os clientes não se sentiam seguros de pagar a mais, talvez não confiava que era prata realmente, porque está ali na praça, né? E tipo assim, se não for prata, não vai saber onde me encontrar. Então, eu decidi por abrir a loja. Só que antes disso, no primeiro ano que eu comecei a fazer joias artesanais em prata, eu comecei ali em 2015, meu filho nasceu em 2014, setembro de 2014. No carnaval de 2015, eu fiz a minha primeira exposição. 2015, 2016, 2017, e trabalhando assim ainda na rua com esse processo, eu já pude ter um orçamento para fazer uma viagem e eu fui com um estojo desse tamanho com as minhas primeiras joias, né, que eu estava ali já trabalhando com joias. Eu fiz a minha primeira viagem com joalheria para visitar a minha família no Piauí e no Tocantins. Quase 2 meses de viagem eu fiz. Levei o meu estojo, vendi algumas coisas para a família, para os amigos. E essa já foi a primeira oportunidade que a joalheria me deu. Já tinha anos que ninguém conhecia meu filho ainda. Tinha visto minha filha uma vez só. E acho que já tinha 3, 4 anos, não sei, mas já estava bastante tempo sem ver minha família. Então, essa foi uma das oportunidades que eu tive através da joalheria, de poder visitar a minha família, ter uma vida mais confortável, poder pagar um aluguel sem ter que ficar um dia antes pedindo a Deus de joelho para poder mandar um milagre, né, fazer um milagre e eu poder pagar o aluguel no dia correto. Ao abrir a loja, depois de voltar da viagem do Piauí, eu comecei a organizar, né, a pensar, porque tudo começa com um pensamento. E fiquei com aquilo na cabeça e comecei a sutilmente procurar um lugar para alugar essa loja. E no momento que eu abri essa loja, com joalheria, ainda com os artesanatos e joalheria ali na rua e na feira, na praça e na feira, eu vendi no máximo uma vez R$ 800 no fim de semana. No primeiro mês que eu abri a minha loja, eu abri uma loja bem pequena, no primeiro mês eu já vendi mais de R$ 1.000, 2.000, se não me engano. E no segundo mês, eu abri no mês de junho de 2017, eu abri a minha primeira loja. Em julho, eu faturei 5.000 e alguma coisa. Mais de R$ 5.000. Então, você vê que joalheria é a oportunidade que pode mudar a vida. E eu só vendi esse tanto porque eu não tinha muita coisa. Eu acredito que se eu tivesse mais variedades, eu tivesse mais coisas em prata, eu teria vendido mais. Tá? Já no segundo mês eu teria já alcançado ali possivelmente uns R$ 7.000 com joalheria. Como que você vai fazer isso como profissional da joalheria e quais são as oportunidades que você tem ao se tornar hoje? Isso aconteceu comigo há 9 anos atrás e há 9 anos eu vivo de joalheria. Hoje eu tenho uma loja maior, né? Eu passei 1 ano naquela loja pequena, depois eu passei para uma loja maior e eu tenho assim, eu comecei com 30 peças, só aqui tem mais de 30 peças. Então, eu nem sei quantas peças eu tenho aqui, mas a transformação foi real. Eu vivo de joalheria até hoje e nunca mais na minha vida eu tive que procurar emprego e muito menos não precisei ser uma escrava doméstica. Essa é uma oportunidade única e exclusiva que hoje
a maior vantagem para você que sonha em fazer joias artesanais em prata na minha época, eu queria ter feito isso antes, só que não tinha uma possibilidade. Eu tinha que me deslocar para poder ir fazer um curso presencial em outro lugar. Eu não tinha dinheiro nem para fazer o curso, nem para comprar as ferramentas e nem para me deslocar. E mesmo assim você viu que eu comecei a fazer joias artesanais em prata a partir do momento que eu fiz essa decisão e comecei a comprar as ferramentas. Depois que ganhei neném, comecei. Toda essa movimentação com muita persistência e vencendo cada desafio. Hoje, para você que está aqui, eu vou deixar aqui para vocês oportunidades e como que você vai fazer isso. Tudo bem, esse foi o meu processo, só que você não precisa passar por todo esse processo doloroso, difícil e demorado, tá? Hoje não precisa, vocês viram que esses alunos conseguiram ir bem mais rápido. Uma das coisas que você vai fazer para chegar a esse resultado de 5 a 10 mil reais por mês com joias artesanais em prata, a partir do momento que você comprou suas primeiras ferramentas, comprou as 300 gramas de prata, você conhece prata? Ela vem assim, em formato granulado ou em barra, mas para facilitar a divisão, né, separar por gramas, a gente compra assim, ela já vem assim, granulada. É aqui. A partir da prata bruta, você consegue fazer a transformação de um anel como esse, de um brinco como esse, ou de um colar, um mix colar como esse aqui. Tá? Você sabia que esse conjunto que eu tô com ele aqui custa mais de 2 mil reais? Tá? Então, para chegar a um faturamento como esses e fazer joias como essas, fazer é o de menos, tá? E não vem me dizer que você é velho demais para isso, não me diga que é impossível, que é caro, que é difícil, todas essas coisas não tem fundamento. Mesmo assim é possível, tá? Primeira coisa que você deve fazer para iniciar na joalheria e obter o seu retorno de investimento logo de início. Eu vou passar algumas, eu anotei aqui na minha frente, tá? Para que eu possa seguir uma linha aqui com vocês. Eu mostrei para vocês, você vai começar a transformação do metal. Digamos que você já tem as ferramentas, você fez o que tinha que fazer, como eu fiz, para adquirir o kit básico mínimo. E na live de amanhã, na próxima aula, eu vou ensinar para vocês que é possível, tem um kit básico mínimo, e nesse kit básico mínimo tem duas dessas ferramentas que são mais caras, e que você pode começar sem elas. Elas são indispensáveis, mas mesmo assim dá para você iniciar sem ela. Então você vai começar pela transformação do metal. Tudo começa com a fundição da prata. Você vai adquirir o material, algumas pedras preciosas e semi-preciosas. Começa com as semi-preciosas. Eu trabalho muito com as semi-preciosas. Uma pedra que eu indico em formato de cabochão, que é essa aqui, tipo, pode ser várias pedras, mas nesse formato, para iniciar. Inicia fazendo peças simples, e os cabochão, eles são essa lapidação em formação lisa, que vai facilitar para você iniciar e faturar logo de início, e depois você vai fazendo peças mais elaboradas e de alto valor para que o seu lucro seja maior, e essa transformação continue mais e mais fazendo esse giro de retorno, porque é isso, você investiu nas ferramentas, agora você vai recuperar o dinheiro das ferramentas com as primeiras joias que você fizer. Você vai terminar de comprar as ferramentas que faltam, as duas mais caras, por exemplo, você vai terminar de comprar essas ferramentas e aí você vai começar a separar o seu lucro para fazer uma viagem, para comprar, sei lá, algo que você gostaria. Não sei,
É isso aí, você vai colocar a sua lista de sonhos e de prioridades para você comprar e começa a trabalhar em prol disso, assim como eu fiz para iniciar na joalheria, tirando do artesanato e chegar a esse ponto que eu estou hoje. Então, esse tipo de... Não sei se dá para ver aqui, mas... Consegue focar? Cada pedra dessa, elas são todas formato cabochão, com exceção dessa aqui. Você pode começar com as mais pedras mais baratas, não precisa ser as mais caras. Mas, com uma peça, uma pedra como essa, digamos que você gastou R$30 nessa pedra, mais R$20 de material. R$50 você gastou nessa peça, esse anel está avaliado entre 560 e R$900, tá? Para cima, 900 até, no mínimo R$650 esse anel aqui. Mas eu vendo ele por 950. Isso depende do lugar que você mora. Aqui eu tenho que vender mais caro porque a minha cidade, tudo é mais caro. Então, R$50 você vende uma peça por 950, você tem R$900 de lucro. É você que determina, através da sua criatividade e da transformação do metal em uma joia de baixo, médio e alto valor. Anota tudo isso. No final dessa aula eu vou, não sei se já falei, mas eu vou deixar para vocês uma lista de ferramentas para que vocês possam já ir se agilizando e tenham uma noção do que é preciso para iniciar. Não sei quem chegou depois aqui, mas hoje estamos aprendendo como faturar de 5 a 10 mil reais por mês com joias artesanais em prata. E para isso, começamos com as ferramentas, o kit básico mínimo. Você pode começar sem algumas e comprar suas ferramentas depois, o restante que falta, comprar mais material, continuar nesse giro, obtendo mais lucro. Depois você vai ter o lucro suficiente para separar e fazer uma viagem ou comprar algo que você deseja. Como que você vai fazer no início? Para mim, foi expondo ainda na praça e na feira. Não sei se você é feirante ou não. Como que você vai fazer para vender suas primeiras joias uma vez que você começa a fazer? Hoje, temos muito mais possibilidades. Como eu falei, naquela época eu não tinha possibilidade de fazer um curso. Eu aprendi com uma outra pessoa e depois eu decidi que eu ia fazer e eu consegui, nesses 9 anos, desenvolver técnicas exclusivas que pode trazer esse resultado de faturamento muito mais rápido, sem ter que passar por tudo isso que eu passei, por todas essas frustrações. E o resultado disso está nos meus alunos, que com 2 meses de joalheria, 3 meses já estavam ali começando a vender as suas primeiras peças. Olha a diferença para quem viveu tudo isso, né? Então, outra coisa importante para você sair do zero e faturar de 5 a 10 mil reais por mês com joias artesanais em prata. A preocupação é, você está aprendendo a fazer, tá, as peças não vai sair tão bonitas no início, mas você vai vender elas mesmo assim e vai começar a obter o seu lucro. A partir daí, o que você tem que fazer é divulgar. E hoje em dia, tem muito mais possibilidades do que foi para mim. Você pode colocar no Stories do seu Instagram, do Facebook, você pode colocar no status do seu WhatsApp, e isso vai te ajudar a sair do zero, vender suas primeiras peças, começar a ter esse retorno de investimento. Tudo isso, e essas são oportunidades, porque como profissional de joalheria, você vai ter a possibilidade de se tornar um empreendedor, lojista, como eu sou. Você pode simplesmente também ser um empreendedor abrindo uma loja online e vender, trabalhar aí no conforto da sua casa. Você vai poder fazer a viagem que você gostaria de fazer e que nunca pôde. Você vai poder dar aquele brinquedo que seu filho gostaria que você nunca pôde dar no Natal. Eu passei por diversas frustrações vendo os meus filhos querendo um brinquedo e eu dava roupas, porque era necessário. Então, tudo isso são oportunidades que a joalheria pode trazer. E mais, esse é só o começo. O desempenho, a sua carreira vai depender de você. Você pode até terminar e parar
numa joalheria de alto nível, trabalhando numa empresa grande, ganhando um salário alto. Ou você pode simplesmente se tornar um grande joalheiro de uma grande marca, você pode desenvolver uma grande marca no Brasil. Você só aprende as técnicas, e essas técnicas eu tenho que traz o faturamento de imediato, porque hoje em dia o tempo está assim, ó, passa muito rápido. É preciso que você invista em algo e tenha um retorno imediato, porque senão você não vai em frente, né? E tudo isso eu consegui nesses 9 anos de experiência para minimizar esse sofrimento e não deixar você aí que está do outro lado passar por todos esses processos, porque ninguém merece passar por esses processos, embora isso tenha sido uma coisa que me ajudou a sair, né? Talvez que se eu fosse uma pessoa que tivesse tudo na mão, eu não teria, não teria me tornado uma joalheira, mas eu me tornei por necessidade e está tudo bem. Só que hoje eu estou aqui compartilhando com vocês e trazendo um caminho mais curto para que você possa dar início e fazer essa transformação em menos tempo do que eu. Com todas essas dificuldades, mesmo assim você viu que foi possível e que até rápido eu consegui ter uma transformação. Então, hoje, para você, com todas essas dicas importantes, todas as técnicas exclusivas que eu tenho e que muitos ourives me questionam, sabe por que eles me questionam? Eu falo, mas essa técnica aí não é certa. É porque é justamente isso, joalheria é uma coisa restrita. Foi para mim também. Foi passado poucas coisas. Então, joalheria é restrita, é uma profissão. Por que as pessoas falam assim, por que é tão caro? É porque é escasso, é porque era uma profissão que era passada de pai para filho. Ninguém passava seus segredos. É difícil vir aqui, depois de ter passado por tudo que eu passei, e trazer aqui de mão beijada para você as técnicas. Outros ourives não faz isso. Sabe? Ninguém quer passar os seus segredos. Então, com todas essas técnicas, você viu que é possível chegar a esse faturamento. É possível, independente do que, qual é a realidade, né? Que você venha, eu vim da roça e me tornei uma joalheira. Meu pai um dia me falou, Andrelina, eu gostaria muito que você, meu sonho é que você se torne uma professora. E eu respondi na hora para ele, que eu nunca que eu iria querer uma profissão de professora, e hoje eu sou professora de joalheria, imagina. Só que naquela época, a intenção dele era que eu fosse para a cidade, me formasse e voltasse para trabalhar na roça, para lecionar naqueles colégios pequenos, públicos. E aquilo foi repúdia para mim, foi repúdio. Eu não falei, não pai, não é isso que eu quero. Tá tudo bem, profissão de professores eu acho tão pouco remunerado, gente. É tão alto, o valor é muito alto de um profissional que vai ensinar, vai trazer a educação. Só que eu acho que eles são tão pouco valorizados. Então eu não queria isso para mim. Hoje eu sou professora de joalheria e hoje eu sei que o valor, quem coloca sou eu. Eu não dependo de nada público, eu não dependo de prefeito, eu não dependo de ninguém para me dar o valor que eu tenho como professora de joalheria. Sou eu que tenho esse valor. Então, comece por se valorizar e valorizar as coisas que você faz. Ver o que você quer para a sua vida. Antes de terminar, eu vou deixar para vocês a lista de ferramentas, mas antes disso eu quero fazer vou lembrar aqui para vocês o que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que é possível começar do zero. Como? Trabalhando mais para comprar suas primeiras ferramentas. Se você tem um salário mínimo, faz umas horas extras. Faz a lista, né? Vai fazendo esse processo aqui de iniciar. A partir do momento que você se olhou no espelho e disse que você vai ser joalheiro ou joalheira, começa, porque Deus cuida do restante, eu falei. Deus deu capacidade e oportunidade para todo mundo. Não fica aí caçando desculpa que não é possível, tá bom? Então, a gente aprendeu que há maneiras e muitas oportunidades que você tem dentro da profissão de joalheria.
para começar a vender fazendo coisas simples e ter o retorno que você gastou ou que você investiu nas suas primeiras ferramentas. Já viu que é possível fazer através das redes sociais, divulgar para poder vender logo em seguida e ter o seu retorno logo, ali de imediato. Tudo isso a gente aprendeu aqui. Oportunidade, você tem a oportunidade de se tornar um empreendedor lojista, você tem a oportunidade de ter uma loja online, você tem a oportunidade de trabalhar numa grande empresa de joalheria, você tem a oportunidade de se tornar uma grande marca no Brasil com suas joias. Tá, Andrelina, mas é muito longe. Todo mundo começa pequeno, ninguém nasce grande, tá? Até mesmo aqueles que estão lá em cima começaram, às vezes começaram assim como a gente, tá? É porque eles acreditaram, essa é a diferença. E começaram a agir. Tudo isso a gente aprendeu. Então, vamos à lista de ferramentas. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas delas. Dá uma focada aí, Cristão. Eu separei para vocês aqui esse kit, que é o kit da parte de medidas, tá? Tribulé de medidas, ou pau de medidas. Pau de metal, que é onde a gente coloca para arredondar os anéis e as alianças. E o medidor de dedos, que é onde a gente tira todas as medidas para poder fazer a aliança e o anel na medida certa, Cristal. O que mais? Anotou? Pau de medida, pau de metal, ou tribulé de metal, medidor de dedos. Vão anotando, tá, gente? Martelo, esse tipo de martelo, tá, gente? Ele é reto aqui, e aqui ele tem uma parte redonda aqui. É diferente daqueles que a gente usa para puxar o prego, tá? Esse aqui também. Arco de serra. Arco de serra e a serrinha que vem aqui, tá? A gente compra por kit, por unidades, de 12 unidades. Martelo de madeira. E vai anotando. Tem uma ferramenta que se chama morseto. A gente usa para segurar o anel aqui. E depois, quando você começa a fazer, você vai entender como que a gente vai usar isso aqui. Chama morseto. O que mais eu anotei aqui para vocês? Uma das principais coisas, e a primeira coisa é a bancada, tá? Os meus alunos, quase todos fizeram as suas bancadas, até mesmo as meninas, tá? As senhoras, meus alunos são senhoras. Então, a bancada, minha ajudante aqui, está me ajudando com esse kit de alicates. Os alicates, são 4 alicates. Alicate de corte, alicate bico chato e alicate de ponta. Anota aí. E mais esse, que é o alicate meia cana. Ele tem essa parte arredondada aqui na parte de cima é plano. Somente esses 4 alicates. Você não precisa mais, tá? Para iniciar. Depois, se você quiser comprar, você compra. Mas eu só uso esses até hoje. Depois da bancada, vocês vão comprar... Já vai o quê? O maçarico e o motor de chicote. Espero que vocês tenham conseguido anotar, né? Maçarico e motor de chicote. Eu vou deixar na descrição dessa live toda essa lista aqui para vocês. Na aula de amanhã, da próxima aula, eu vou ensinar para vocês, vou trazer um tutorial para vocês de como fazer um par de alianças, e aí vocês vão ver eu utilizando essas ferramentas, como que a gente vai utilizar. Deixa seu comentário aqui, o que você gostou dessa aula de hoje, o que deu para você aprender, e deixa também as suas perguntas e as suas dúvidas, tá? Já estamos finalizando, então vai escrevendo aqui para mim o que você quer aprender, o que você aprendeu, quais são as suas dúvidas. Na aula de amanhã, eu vou ensinar para vocês, além do tutorial, e durante o tutorial, eu vou falar
de técnicas importantes para você sair do zero. A partir do momento que você saiu do zero ali, tem as ferramentas, tem as joias para vender, eu vou falar técnicas importantes que vai trazer o faturamento aí logo de imediato com essas técnicas. E durante o tutorial, você também já vai anotando as coisas que você vai pegando ali dessa aula. E também, nessa próxima aula, eu gostaria de ensinar para vocês também, deixar uma lista de pedras. Quais pedras? Hoje eu mostrei algumas aqui para vocês, mas eu quero deixar também uma lista de pedras com nomes para vocês começarem a adquirir. Antes de terminar, minha equipe vai deixar aqui um link da comunidade onde vocês devem participar, entrar e deixar suas dúvidas lá, porque essa live está terminando, provavelmente você não vai dar tempo de vocês escreverem as dúvidas. Então, vai lá na comunidade, coloca lá as suas dúvidas, comenta o que você achou da live de hoje e a gente se vê, então, na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para vocês ter uma inspiração e uma quebra dessa crença de que não é possível. Com uma história, com todo esse processo que eu vivi, vocês viram que é possível. Então, amanhã eu vou trazer tudo isso que eu falei para vocês nesse tutorial, mais algumas dicas importantes, técnicas importantes e muito mais. Não percam essa aula de amanhã. Eu agradeço a todos vocês que estiveram até aqui. Muito obrigada. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula.